Flamengo bem próximo de fechar a contratação do atacante Ângelo do Santos. Vamos bater um papo sobre isso, vamos falar aí também sobre a situação do Matheus Uribe, tá? Tem informações aí sobre ele também, vamos falar sobre o clássico contra o Fluminense e muito mais. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, isso é muito importante para o nosso crescimento, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o volante André, rapaz, da equipe do Fluminense, deu uma entrevista coletiva hoje e falou: o favoritismo é nosso, o favoritismo é do Fluminense, rapaziada. Eu gosto assim, cara. Quando o Flamengo tá naquele clima, é o favorito, vai ganhar, sempre dá merda. Mas também não gosto quando o time tá atravessando uma crise absurda. Então, espero que os jogadores do Flamengo vejam isso pra ver o que tá acontecendo. O Flamengo não é mais o favorito. Os favoritos estão sendo os adversários do Flamengo. E o André, infelizmente, tá certo nessa fase, porque o Flamengo não tá jogando nada, gente. Não tá jogando nada, velho. E espero que amanhã, na quarta-feira, isso seja revertido de alguma forma, né? Mas vamos lá, vamos passar aqui pro próximo tema. Ó, só quero avisar pro André que o Gabigol, contra o time dele, já tem 10 gols com a camisa do Flamengo. Só pra avisar que, ó, marca o Gabriel lá, hein? Senão vai ficar ruim. Não vai ficar ruim nada. O Flamengo tá... Gente, vamos lá. O repórter e jornalista Vene Casagrande informa que na atividade preparatória, o técnico Vitor Pereira esboçou o time do Flamengo com o Rodrigo Caio, que já era natural, até porque, para mim, o Rodrigo Caio já tinha que estar até no time principal do Flamengo. Atuações péssimas do Davi Luiz no time principal do Flamengo, marcando ninguém, indo lá pra frente, dando bicão pra frente. Um horror as atuações do Davi Luiz com a camisa do Flamengo. E no meu entendimento, o Rodrigo Caio já tinha que ser integrado ao time do Flamengo, mas dessa vez, time principal, né? Ele já vem sendo relacionado faz um bom tempo. Dessa vez ele tá lá. Ainda de acordo com umas pessoas do Flamengo, Rodrigo Caio vem treinando muito bem e mostrando uma evolução rápida na parte física. Boa notícia para o técnico Vitor Pereira, meus amigos. Para mim já tinha até passado da hora do Rodrigo Caio assumir posto aí no time do Flamengo, até porque o Vitor tá jogando ali com 3 zagueiros. Então, naturalmente, né, para mim o melhor zagueiro do time do Flamengo, saudável, sem lesão, sem nenhum tipo de problema, é o Rodrigo Caio. E, gente, o BEP, que é o Batalhão Especializado em Policiamento do Estádio, proibiu as organizadas do Flamengo de irem aos estádios por 90 dias após as cenas de guerra em torno do Maracanã no clássico contra o Vasco. O comandante da corporação nega que o planejamento tenha falhado, no entanto, já saiu a informação no G1 que o porta-voz da Polícia Militar disse que sim, o planejamento da Polícia Militar falhou, tá? Foi o próprio porta-voz da PM que disse isso. Apesar do comandante falar isso, o porta-voz falou outra coisa, né? Um ruído aí na comunicação. E, cara, se você vê algum dos vídeos, você tem imagens da polícia fazendo escolta dos torcedores do Flamengo e alguns torcedores indo com um pedaço de pau, rapaz. Como é que a polícia vai deixar o cara aí com um pedaço de pau pro estádio? Ele vai jogar beisebol? Ele vai jogar taco, né? Que eu jogava quando era pequeno aqui com a rapaziada aqui do bairro. Vai fazer o quê? A bengala? Porra, velho. Ô, meu irmão, com o taco você não vai, bicho. Você tá louco? Você tá louco? Você tá doido? Com o taco você não vai. É claro, gente, o ideal é que nós tivéssemos uma sociedade que o cara nem pensasse em dar com um pedaço de pau pra ele. Eu sei, mas o ideal não é o mundo real. E por isso que existe o quê? A polícia militar, que é a força do Estado.
Pra quê? Pra inibir esse tipo de coisa e não inibiram. Tá aí o vídeo circulando, os caras com um pedaço de pau na mão indo pro estádio. Não pode deixar, gente. Não pode deixar. E aí, as torcidas organizadas que brigaram tanto para retornar aos estádios tomaram a punição de 90 dias aí longe, tá, dos estádios, né? Uma situação realmente complicada. E, cara, dá para reparar que com as organizadas, uniformizadas no estádio, é outro clima, tá? Que dá pro estádio. Para quem vai no estádio, isso aí é uma mera constatação, mas infelizmente tá aí mais uma punição, 90 dias punido, tá? Vamos lá, gente. Ó, Vene Casagrande, SBT Rio, o Bruno Henrique pode ficar à disposição outra boa notícia, né? Do técnico Vitor Pereira a partir do próximo mês, meus amigos. Isso mesmo, vem treinando muito bem, tá correndo, não tá com aquela sensação de com medo, né? É natural, né? Eu já tive uma lesão séria de ombro, por exemplo, né? Fazendo jiu-jitsu, e aí você volta com medo, de repente, você lesionar o ombro de novo, coisa e tal. E o joelho também é uma articulação muito complexa, e o jogador usa pra caramba, mas parece que ele não tá com medo, tá treinando, tá indo pra cima, enfim. Bom retorno ao Bruno Henrique. O próprio Mauro César, né, já havia publicado essa situação também. Gente, alguns jogadores do Flamengo que conversaram, lembra, lá atrás com os jogadores do Corinthians sobre o Vitor Pereira, se surpreenderam positivamente após a chegada do técnico ao Flamengo. No dia a dia, Vitor Pereira se mostra bem diferente do que o elenco do Corinthians relatou aos jogadores do Flamengo, informa a jornalista Raíssa Simplício. Gente, deixa eu falar um negócio aqui com vocês, vamos lá. Apesar de eu não estar gostando do trabalho do Vitor Pereira, apesar de achar que já teria que ter evoluído um pouco, e não evoluiu quase nada, pelo contrário, o time do Flamengo regrediu, é claro e evidente que existe uma má vontade dos jogadores do Corinthians, da imprensa de São Paulo, com o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira trocou o Corinthians pelo Rio de Janeiro. Trocou um clube de São Paulo por um clube do Rio de Janeiro. E isso, não só apenas os corintianos, os paulistas, eles ficam machucados no seu ego. Como é que um cara quer sair de São Paulo, que é a capital econômica do Brasil, para treinar um clube do Rio de Janeiro, né? Só que o Flamengo é um clube bem organizado, bem estruturado financeiramente. Então, assim, existe uma clara má vontade com o Vitor Pereira. Saiu hoje mesmo uma matéria, acho que do Juliano, jogador do Corinthians, falando mal do Vitor Pereira. Toda semana sai uma matéria falando mal do Vitor Pereira. Isso é uma clara e evidente má vontade para que o cara dê errado no Flamengo. Isso, não encarem isso como uma passagem de pano. Não é. É uma constatação que a gente tem que estar ciente de que estão fazendo. A gente pode criticar o Vitor, apontar os erros do trabalho, que são muitos, não só dele, como dos jogadores, principalmente, sobretudo mesmo, da diretoria, mas a gente também tem que ficar atento com esses ataques da imprensa de São Paulo ao Vitor Pereira, tá bem claro isso, tá? Gente, o Fábio Luciano, em participação, se eu não me engano, no programa ESPN FC, ele falou o seguinte: não falo o nome, mas no dia seguinte do vice da Recopa, vi atleta do Flamengo no shopping dando risada. Aquilo me apertou o pescoço. Eu ficaria uma semana em casa. Tem que ficar indignado por não estar bem. Se não sentir isso, não pode jogar no Flamengo. Pois é, Fábio Luciano, mas o problema é que o Flamengo perde e vai jogador do Flamengo curtir provocação do rival, velho. No Instagram. Vai curtir o neto vestido de sogra do Vitor Pereira. Vai curtir o jogador do Vasco escrevendo silêncio na favela. Como é que você quer que um cara desse fique puto com a derrota? Eu vou curtir coisa do Rio, mesmo que seja meu amigo. Pode ser o meu amigo. Eu perdi o jogo, eu vou ficar puto. Eu não vou curtir nada, que se dane, velho. Só que parece que, não vou falar todos, mas certos jogadores do Flamengo hoje não sentem a derrota. Não sentem nada. Estão ali pra jogar. Tá tudo certo, é profissional. Ah, vou jogar, vou fazer o meu, depois quero que se dane. Só que pelo menos faz dentro de campo, nem dentro de campo eles estão fazendo. Tá?
Mas vamos lá, galera. Ó, Vene Casagrande, né? O primeiro quem deu essa informação foi o Globo Esporte. Ele tá aqui, ó. Uma das dificuldades na negociação pelo Matheus Uribe, que é o volante, né? Que o Flamengo tá atrás de 31 anos de idade, é o alto salário do jogador. O colombiano ganha cerca de 3 milhões de euros por ano, meus amigos. Mas, gente, parece, eu vi o Mauro César falando sobre isso, eu não sei se é o caso, né? Não sei se eu estou enganado com o que ele falou, mas lá em Portugal parece que tem uma questão que um imposto é maior em relação aqui no Brasil. E aí, por conta disso, acaba que eles dão um salário maior também. Eu sei que você vai falar, Pedrão, mas aí é proporcional ao que o cara ganha. É, mas eles dão um pouquinho a mais, não sei qual é a situação que eles fazem lá, pro cara receber a parte que ele receberia naturalmente líquida, né? E aí, com o restante, ele paga o imposto que é alto lá em Portugal. Não é o caso do Brasil, a gente tem um imposto aqui também, mas é menor, parece que lá em Portugal. Então, essa questão do salário parece que seria resolvida em relação a isso, tá? Pelo menos eu vi o Mauro César falando isso. Alguma coisa em relação a isso no Jovem Pan. Se eu tiver errado, me corrige, comenta aí, com toda humildade, eu vou ler e vou... Não, realmente eu errei, coisa e tal. Afinal de contas, todos nós erramos, né, gente? A gente não pode... Ninguém é dono da verdade. Mas vamos lá, gente. Ó, a informação do GE tá aqui, ó. O Santos gostou da proposta do Flamengo pela contratação do Ângelo e está inclinado a aceitar. O Peixe precifica o atacante em 24 milhões de euros, mais ou menos 132 milhões de reais. A proposta do Flamengo é de 12 milhões de euros, mais ou menos 66 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. O Peixe tem 70% e o Ângelo tem 30% dos seus direitos econômicos. O Flamengo está confiante na contratação desse jogador. O Vene Casagrande traz uma informação diferente da dos companheiros do Globoesporte.com, de que em vez de 12 seriam propostas de 13 milhões de euros, pagaria uma parcela à vista, uma em 2024 e outra em 2025. E deve ter uma reunião amanhã para confirmar ou não esse negócio. E, segundo ele, a divisão de porcentagem não seria 50. Tá aqui, ó. Divisão dos direitos econômicos do Ângelo. Hoje é 70% do Santos, 30% do próprio atleta. O Flamengo quer deixar... Não, tá certo. É isso mesmo. Ó, o Flamengo quer deixar 20% com o Santos e oferece um contrato longo para o atacante. Eu não sei se o Flamengo vai comprar os 30% do Ângelo mais 50% do Santos, vai ficar... É isso mesmo. Pelo jeito, o Flamengo vai comprar 30% do Ângelo e vai comprar 50% do Santos, vai ficar com 80%, 20% do Santos. Pelo menos isso foi o que eu li, tá? Porque hoje, gente, o jogador ele é fatiado em pizza. Parece até uma pizza. 30% é pra cá, 50%, 40%. É tudo fatiado, né? E o Santos, ele quer manter justamente esse valor... Porque ele sabe que se o Ângelo se destacar no Flamengo, aí tem Libertadores, aí tem disputa de tudo brasileiro, ele sabe que é um jogador jovem, tem 18 anos de idade, e que a possibilidade de chegar uma proposta gigante da Europa pelo Ângelo é grande. Então, ele quer manter um direitinho ali pro garoto se destacar no Flamengo, e aí o Flamengo vender, e aí tem que dar 20%, 30%. Para a equipe do Santos, tá? Saiu até informação aí do Bruno Andrade falando que o Santos até aceitou, mas o Ângelo não quer, que coisa e tal. Gente, com todo respeito ao companheiro Bruno Andrade, não tô aqui para desmentir ninguém, falar de ninguém, mas a informação que eu tenho é diferente, a informação que o VNT é diferente, a informação que o GE tem é diferente, a informação que os outros companheiros têm é diferente. Ó, tá aqui, ó. O Ângelo, ele não vai se meter, não vai falar que quer ir, para a torcida do Santos não ficar bolada com ele. E não vai falar que quer ficar para a torcida do Flamengo não ficar bolada com ele. Ele tá deixando ali levar e aí deu no que deu. Pelo menos que o Veni informe, já informe o que eu tenho também, tá? Se inscreve no canal, se não se inscreve na notificação, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações brunegras.